Abençoe, meu Deus amado, do céu, do nosso irmão, amado, oh, meu Deus, para ministrar a tua palavra, a sua glória, abençoando esse povo, meu Deus, aleluia, vai ser pela internet do seu Santo Espírito, meu Pai. A palavra, meu Deus, aleluia, tenho eu, Senhor, já está no coração do ministro, meu Pai, nesta noite. Oh, meu Pai, fala, meu Deus, na boca de todo céu, meu Pai. Seja, meu Deus, grato, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus. Cobre meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar com nossos irmãos, poder acertar. Motivo de muita alegria estar com os irmãos, para nós glorificar o nome do Senhor. Se nós fôssemos para casa neste momento, eu acredito que todos aqui já receberam de Deus o que o Senhor quer para nós. Aleluia. Todos já sentimos a presença do Senhor aqui nessa noite, amém? Se você se nós estamos aqui, o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através das orações, através da ministração. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. É. Eu também quero agradecer ao pastor Jacó, ao nosso pastor também, aos irmãos, e agradecer a igreja por esse convite, e por essa rica oportunidade, assim como o pastor Jacó falou. Pregar a palavra de Deus não é algo que nós devemos fazer de qualquer forma, mas algo que nós devemos fazer com força, com vontade, com autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas lembrando que o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado. Aleluia, é verdade. Nós podemos falar coisas bonitas, podemos falar coisas que às vezes alegram, assim como tem pessoas que às vezes a gente ouve falar coisas tão bonitas por aí, mas são coisas que não tem nada do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo ele está na casa, acontece que a pessoa começa, almas começam a chorar, sentir a presença de Deus. É assim que o Espírito Santo trabalha, irmãos. É assim que ele faz. Então, desde já eu quero agradecer a sua oportunidade. Também quero agradecer também aos nossos amigos que estão aqui, recém-casados. Daqui a pouco o Senhor vai ministrar sobre eles, mas a minha esposa também, que graças a Deus tem nos acompanhado, e esses dias a gente estava conversando, e ela falou algo comigo que eu fiquei muito feliz. Ela falou comigo: onde é que você for, eu vou atrás. Se você for no hospital pregar, eu vou. Se você for na favela, eu vou. Onde é que você for, eu vou. Eu falei assim, mesmo assim eu gosto, é assim mesmo. Muitos homens que vão fazer a obra de Deus estão largando a esposa em casa, não, é para levar junto. É para levar junto, é para botar a mão no arado junto também. É ela que está ali observando o que está acontecendo. Porque tem muitas coisas, irmãos, que nós que somos homens, nós não percebemos. Mas as mulheres, elas percebem, elas ficam atentas, né, irmãs? Ficam atentas, é ela que nos cobre. Ela que nos cobre nas orações. Às vezes o dia está tão corrido que às vezes eu chego lá no trabalho. Às vezes eu vou lembrando, meu Deus, é 3 horas da manhã, já tem hora que tá na hora de orar. Aí ela já está orando. Então assim, está sempre cobrindo, que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. O nosso filho que vai nascer. Hoje é o primeiro dia dos pais, né? Graças a Deus, Deus nos honrou. Vai nascer hoje o centro de uns dias. E eu fico feliz com isso, irmão, porque nós sabemos que os filhos são a herança do Senhor. E como hoje é dia dos pais, nada mais e nada menos que nós devemos falar de um pai que é um homem que mudou a história da humanidade.
Glória. Através desse homem veio um outro homem que mudou mais ainda a nossa vida nos dias de hoje. Glória a Deus. Eu estou falando de Abraão, Glória a Deus. o nosso pai na fé. Se você quer, meu irmão, que o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para ouvir sobre esse homem e Deus vai falar com você, não fique calado. Glorifique a Deus no seu nome. Fale com o Senhor que Ele está na casa e vai falar no teu coração. Gênesis capítulo 22, no versículo 1 e 2, e depois nós vamos pular para o 8. Glória a Deus. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Depois nós iremos para o 8. O título dessa pregação será Deus proverá. Eu creio. Aleluia. Deus vai prover na sua vida aquilo que você necessita. Aquilo que não é aquilo que você precisa, porque você acha que precisa, mas Deus sabe do que você necessita. Ele vai fazer algo além do que você quer. Sempre o Senhor vai ir além. Ele nunca vai fazer do seu jeito, mas Ele vai fazer do jeito dele. Nós pensamos que nós podemos, mas Ele pode mais. Os planos de Deus é maior do que os nossos planos. Estão escritos assim: todos acharam, Amém. e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Vamos para o 8. O 8 vai dizer assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da tua presença, Senhor, nós encontramos, meu Pai, ó Senhor, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja nós falando de nós, mas que seja nós falando do Senhor. Meu Pai, ó Senhor, que quando nós abrimos a nossa boca para falar de Ti, meu Pai, o Senhor comece a transformar vidas. Meu Pai, que através da Tua palavra, Senhor, almas sejam restauradas, almas sejam, meu Pai, impactadas com a Tua palavra e transformadas, meu Pai. Assim nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Podeis assentar. Irmãos, para quem não me conhece, eu vou falar um pouco a respeito de mim, para os irmãos ser um pouco mais de contato, né? Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, e com 13 anos de idade para 14 anos de idade, comecei a frequentar a igreja católica. Ele comecei a fazer a crisma, e tudo que eles colocavam sobre os evangélicos, para mim, na minha cabeça, era que evangélico não prestava, que evangélico só incomodava. Mas com 15 anos, um amigo meu virou para mim e falou comigo: olha, tem uma igreja que surgiu no bairro aí, tá cheio de moça lá, vamos para lá? Olha para vocês verem, tá cheio de moça lá, vamos lá. Tá cheio de menina. Eu falei: rapaz, mas eu tô na igreja católica, mas nós vamos lá assim mesmo. E aí eu falei com ele assim: mas se eu for para lá, esses crentes vão querer visitar minha casa. Eu não gosto de crente de jeito nenhum visitar a casa, porque nós somos assim. Quando nós gostamos de alguém, nós queremos visitar, porque nós queremos ver aquela pessoa bem. Não é assim? E parece que a gente está incomodando. Mas na realidade não é porque a gente quer incomodar, é porque a gente vê quanto Deus precisa de trabalhar na vida daquela pessoa, que você fala assim: Deus, eu tenho que ir lá. Eu quero conversar com aquela pessoa, eu quero trazer aquele irmão para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro do nosso convívio, para que aquela pessoa venha caminhar junto conosco.
E naquele momento, ele falou assim, não precisa se preocupar, eles vão te falar com você que vai para sua casa, mas aí você fala que não. Aí eu falei, opa, então fechou. Então pra lá, que horas que vocês vão passar aqui? Eu vou passar aqui 6 horas da tarde. Quando passou aquela multidão de adolescentes assim, eu atrás só olhando. Ô pai, hoje que eu vou pra igreja. Mas eu não estava interessado na palavra. Eu estava interessado nas irmãs. Olha para vocês verem. Irmãos, quando chegou na igreja, foi um pregador diferente. E aquele homem, quando ele começou a pregar, ele olhava para mim e eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E aquele homem olhava para mim e falava assim, o Senhor tem algo grande para fazer aqui hoje. Eu olhava para os meninos e falei, o que é isso? O que ele está falando? Não estou entendendo nada. De repente ele pega a Bíblia e abre no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo, acho que 7, que fala assim, eis que diante de ti eu ponho uma porta aberta, a qual eu abro e ninguém fecha, a qual eu fecho e ninguém abre. Naquele momento, quando ele começou a falar isso, meus irmãos, eu que já não estava entendendo nada, as lágrimas começaram a cair, eu comecei a chorar, a igreja foi tomada do Espírito Santo, e de repente aquele homem já se transformou na minha frente, e um homem de branco, de quase 2 metros de altura, e eu olhava, não estou acreditando, o que está acontecendo? Eu olhava para o lado, todo mundo de cabeça baixada, e as lágrimas caíam, eu não conseguia conter as lágrimas, e o Espírito Santo começou a entrar dentro do meu coração, dentro do meu ser, e ele falava, eis que diante de ti eu ponho a porta aberta, ninguém fecha. E naquele momento que eu estava ali, irmãos, eu olhava, veio um homem de branco com a mão estendida para mim e falava assim comigo assim, estende sua mão. E quando eu estendi a minha mão, ele colocou a mão sobre a minha, meus irmãos. Eu senti algo tremendo no meu coração. E ele disse, vem aqui. Num piscar de olhos, de uma distância mais ou menos do bebedouro até esse altar, eu já estava de joelhos, chorando, em prantos. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas aquilo transformou a minha vida, mexeu comigo, sacudiu meu ser. E eu, aquele jovem que falava assim, eu estou indo na igreja só para poder olhar as moças, naquele instante, naquele momento, eu senti a presença de Deus como eu nunca senti antes. Eu falei, a partir de hoje eu aceito esse Senhor, o Senhor da minha vida. Depois daquele dia eu vou falar com os irmãos, salvo. Aonde eu entrava, eles queriam me tirar. Teve uma vez que eu estava sentado no banco com os jovens. Aí ele não sabia, eu recém-convertido, eu não sabia que crente não podia jogar bola, por perto da Assembleia de Deus não podia jogar bola. Largar a bola debaixo do braço, com as canelas do meu de fora, passando em frente à igreja. Rapaz, mas o pastor falou assim, me espere, eu já tinha 3 semanas de convertido. O pastor vira e me chama, meu filho, senta aqui no banco aqui, mas lá no fundo, não senta com os jovens não, porque você está sendo uma influência para os jovens. Irmãos, eu olhei para ele assim, mas por que, pastor? Ele falou, não, porque não pode. Você está passando de bermuda, com as canelas de fora, está escandalizando o evangelho. Eu falei, pastor, mas eu escutei uma música que na Bíblia fala assim, bendito serei no campo. Eu estava jogando campo. Aí, meu filho, você não entendi nada da palavra de Deus mesmo, né? Você vai sentar aqui e vai ficar aqui. Só que tinha um irmão, um jovem que era filho de um dos irmãos lá, e ele jogava bola comigo, só que ele jogava escondido. Quando o pai dele chegava, antes do pai dele chegar, ele corria para dentro da casa dele. Então o pai dele não sabia. Ah, mas aquele dia eu denunciei. Falei assim, não, mas o fulano também joga bola comigo. Ah, então tem os dois. Ele falou, rapaz, mas tu é Judas, hein? Tu arrastou, me arrastou junto. Irmãos, dali pra cá, foi luto. Me casei com 18 anos. Fala que você quiser. Deus está mandando você escolher o que você quiser. Escolhe, filho. Escolheu. E mais uma vez, a prova veio. Eu falei assim, minha filha, agora vamos fazer o seguinte. Vamos casar, sabe por quê? Porque para poder fazer essa obra, como o pastor falou, nós temos que diminuir a brecha, irmãos. Porque o inimigo ele vai usar alguém para falar assim, tá lá pregando, tá lá falando de Deus, mas tá lá fornicando, tá lá fazendo isso aqui e usa, tá? Usa. Eu já vi. Eu vou entrar na palavra, tá? Só estou falando isso aqui para os irmãos me conhecer. Eu já vi
O diabo manifestando dentro da igreja, eu contei para ela, dentro da igreja, e apontar o dedo no nariz da pessoa e falar assim: você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Você faz isso, aquilo, outro. Fazer a pessoa passar vergonha. Então nós temos, irmãos, que fazer o quê? Pegar e diminuir as brechas, porque brecha você vai dar. Porque até Pedro deu. Mas Jesus vai falar assim: Pedro, eu não permiti, então você vai dar, mas Jesus não vai permitir. Deus não permite, mas você tem que entender que tem coisas que você tem que fazer. Você não pode ficar esperando. Então, graças a Deus, eu glorifico a Deus por essa bênção, né, que Deus tem colocado na nossa vida. Então, essa é a minha história, um pouquinho da minha história para os irmãos entenderem e me conhecer um pouco melhor. Sou servo dos irmãos, o que os irmãos precisarem de mim, eu estaria à disposição. Só não procura comigo dinheiro emprestado, porque eu não tenho. Tá bom? Porque a última vez que eu falei isso, o irmão chegou: irmão, me empresta R$200, eu te dei os bolsos para comer. Irmão, não tem, né? Mas infelizmente, né? Mas quem sabe um dia, né? Que Deus proverá, né? Graças a Deus. Então vamos voltar para a palavra, então. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 2, está acontecendo algo extraordinário aqui. Um homem chamado Abraão, todos conhecem a história de Abraão. Mas esse homem era um homem tão esplêndido e magnífico diante da presença de Deus, que Deus chama ele de amigo. Mas por que Deus chama ele de amigo? Qual que é o intuito de Deus chamar esse homem? Deus pega para Abraão e faz ele sair do meio da parentela dele. E no momento em que Abraão sai do meio da parentela dele, Deus fala com ele que iria dar ele um filho. E nesse momento que Deus fala que ele ia dar ele um filho, a sua esposa Sara fala para ele se deitar com Agar, que era uma das suas servas. E nasce um filho chamado Ismael. E esse jovem, quando chega numa certa idade, ele começa a zombar de um outro filho de Abraão chamado Isaac. A história todo novo, só vou relatar alguma coisa para os irmãos. Todo mundo conhece. E de repente, naquele momento, Deus fala com Abraão para que ele expulsasse a serva dele para o deserto, junto com o seu filho Ismael. Pode ficar sem tocar, pode ficar na mesa, não precisa, tá bom? Então, meus irmãos, o que acontece naquele exato momento ali? Abraão fala para Ismael e sua mãe ir para o deserto, certo? Ok. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero agora o seu filho, o seu único filho. Mas ele não tinha outro filho. Ele fala: seu único filho, eu quero que você me ofereça em holocausto. Eu quero um sacrifício. E no momento em que Abraão vai se dirigir para o monte em que Deus tinha mandado ele oferecer Isaac em sacrifício, eu comecei a entender algo extraordinário da parte de Deus que o Senhor nos deu. É que o percurso em que Abraão está se dirigindo até o monte durou 3 dias. 3 dias. Hoje é dia dos pais. Mas a mãe também hoje, nessa data, vai entender o que eu estou falando. Não há diferença entre o amor de um pai e de uma mãe. Os dois, ambos amam os seus filhos incondicionalmente. Estou errado? Não há diferença. Mas naquele momento ali que Deus pede a Abraão Isaac, imagine você, Abraão, andando, indo a caminho da onde que Deus mandou para ele, e todo momento vindo na cabeça dele: eu vou ter que sacrificar o meu filho durante 3 dias. 3 dias. Meu Deus. Imagine você, nesse momento, se Deus pedisse algo para você que fosse tão importante, e durante 3 dias você ficasse com aquilo na sua mente. 3 dias.
martelando na sua cabeça. Mas Deus pediu a Abraão, e Abraão, em momento algum, se negou a cumprir o que Deus prometeu. Sabe o que eu aprendo com Abraão aqui? Há momentos da nossa vida que Deus vai pedir algo para nós e nós podemos até não concordar, mas nós temos que cumprir, porque quando nós pegamos e falamos que nós somos servos de Deus, nós não devemos fazer aquilo que nos cabe, mas fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Então tem pessoas que, se Deus pedir, Ele ouve. Me dá o seu celular, para ele já é difícil. Me dá a sua televisão, para ele já é difícil. Me dá um pouco do seu tempo para orar, para ele é difícil. Me dá um pouco do seu tempo para poder ensaiar, glorificar o meu nome, já é difícil. Me dá um pouco do seu tempo para evangelizar, para ele é difícil. Me dá um pouco do seu tempo para perder em outra cidade, em outro lugar, em uma visita, fazer alguma coisa para ele é difícil. Você sabe por quê? Porque ele ainda não entendeu o que Deus quer para ele. Ele não entendeu. Olha essa frase que eu quero que vocês guardem para vocês. O altar que você teme pode ser o lugar onde Deus mostrará o maior milagre da sua vida. O que Deus quer dizer com isso? Você está temendo ir até onde Deus te mandou, fazer aquilo que Deus falou para você fazer, mas é de lá que Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma extraordinária. Se Abraão tivesse recusado chegar aonde ele tinha mandado ir, Abraão não seria o pai das nações. Se Deus não tivesse na vida de Abraão, e Abraão tivesse falado assim: Senhor, eu não vou 3 dias andando, e eu vou chegar lá e ter que sacrificar o meu filho. Não, eu não vou. É dessa forma nos dias de hoje. Deus está pedindo para você: meu filho, minha filha, vem comigo. Eu quero te levar, você tá lá naquele lugar, porque eu quero te mostrar. E você está se recusando, porque você não entendeu que é lá que vai sair a sua bênção. Tá difícil, tá? Tá andando, tá? Tá machucando, tá? Tá sofrendo, tá? Tá doendo, tá? Mas quando chegar lá, Deus vai te mostrar que existe um cordeiro esperando para ser sacrificado no seu lugar. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Se você está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, levante sua mão e glorifique o nome dele. Aleluias. Mas aí, pastor, eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, como que o Senhor vira? Abraão fala com ele dessa forma: Abraão, eu quero ser o único filho, mas ele tinha Ismael. Aí o Senhor falou comigo assim: você não entendeu nada, né? Você é muito jovem ainda. Eu falei: Senhor, fala comigo direito, eu não estou entendendo nada. Como assim o único filho, se ele tinha Ismael? O Senhor falou assim: até nisso eu estava provando ele. Porque eu mandei Ismael para o deserto, porque se Ismael estivesse perto, ele pegaria Ismael e sacrificaria. É verdade. Glória a Deus. É assim, Deus te manda você fazer alguma coisa. Se tiver alguma coisa, você não, vai fazer assim, que assim é melhor, Jesus. Eu vou fazer desse jeito aqui, que assim é mais fácil. Jesus não está caçando que é mais fácil, não é? Ele está bebendo você cadeia. É aquilo que ele te não faz. Abraão poderia ter pegado Ismael e ter falado assim: não, o meu filho da promessa é Isaac. Eu vou sacrificar Ismael, que também é meu filho. Mas Deus falou assim: eu vou mandar Ismael para o deserto, que eu quero ver ele dar desculpa. Quando ele chegar para mim falar comigo assim: eu vou sacrificar o meu filho, e ele vai chegar e falar que vai sacrificar Ismael, eu quero mostrar para ele. Quando ele chegou para Abraão e falou assim: o seu único filho, Abraão lembrou de quem? De Ismael no deserto. Oh, meus irmãos, se você entender que Deus está falando com você, tem coisas que Deus já tirou da sua vida, está lá no mundo, está lá no deserto, mas você está pensando nele lá. Você está... Deus já tirou. Já falou assim com você assim, ó: deixa lá que eu te mandei. Mas você está sempre pensando: está lá no deserto, está lá.
Jesus está falando com você que deixou alguma coisa, que Deus mandou você abandonar. Abandona e você está lá toda hora no WhatsApp, lá mandando mensagem. Você está lá toda hora ligando. Você está lá toda hora. Deixa eu lá entrar na internet para me poder ver. Jesus está falando com você, meu filho. O álcool, as drogas, a prostituição, ele já mandou pro mundo. Você te manda você fazer alguma coisa, se tiver alguma coisa mais perto. Não, vou fazer assim é melhor, Jesus. Eu vou fazer desse jeito aqui que assim é mais fácil. Jesus não está caçando que é mais fácil, não é? Ele está mandando você fazer. É aquilo que ele tinha que faz. Abraão poderia ter pegado Ismael e ter falado assim, não. O meu filho da promessa é Isaac. Eu vou sacrificar Ismael, que também é meu filho. Mas Deus falou assim, eu vou mandar Ismael pro deserto, que eu quero ver ele dar desculpa. Quando ele chegar para mim falar comigo assim, eu vou sacrificar o meu filho. E ele vai chegar e falar que vai sacrificar Ismael, eu vou mostrar para ele. Quando ele chegou para Abraão e falou assim, o seu único filho, Abraão lembrou de quem? De Ismael no deserto. Oh, meus irmãos. Glória a Deus. Se você entender que Deus está falando com você, tem coisas que Deus já tirou da sua vida, está lá no mundo, está lá no deserto, mas você está pensando nele lá. Você está... Deus já tirou. Já falou assim com você assim, ó, deixa lá que eu demandei. Mas você está sempre pensando, ó, está lá no deserto, está lá. Jesus está falando com você que deixou alguma coisa, que Deus mandou você abandonar. Abandona! E você está lá toda hora no WhatsApp, lá mandando mensagem. Você está lá toda hora ligando. Você está lá toda hora. Deixa eu lá entrar na internet para me poder ver. Jesus está falando com você, meu filho. O álcool, as drogas, a prostituição, ele já mandou pro mundo. Você está querendo escapar. Ele te escolheu. É para você sacrificar. Exato. Não é para você pegar aquilo que está lá e trazer de novo a sua vida, não. Alguns amigos meus, quando me encontram, eles viram e falam assim, esse aqui viu. Se você mudar, eu também sou capaz de mudar. Ai, glória a Deus. Se você me viu, meu irmão, lá no mundo, fazendo tudo errado, e hoje você me vê pregando, você pode ter certeza que Deus é misericordioso. E se Ele faz na minha vida, Ele faz na sua também. Ele faz na sua também. Glória a Deus. Meu querido e minha querida, pensa comigo. Estava ali Abraão, andando e falando com Deus. E de repente, no momento em que ele vai sacrificar, Deus vira para ele e fala assim, Abraão, não precisa. Porque agora eu sei que tu temes o Senhor. Você está entendendo? Você está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta. Eu sei que isso é normal. Irmãos, toda pessoa que chegar para você e falar assim, você vai ser abençoado de uma tal forma que vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa, vai não sei o quê. Irmãos, o evangelho é luta, é cruz, é sacrifício, é tristeza, é choro, é joelho no chão. Irmão, por incrível que pareça, tá aqui muita gente me conhece, eu poderia, você também tá lá no mundo, mas nós escolhemos estar aqui nesse momento. Sabe por quê? Porque nós sabemos tudo que nós fazemos aqui. E existe até uma frase no mundo aí que fala assim, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, e é verdade. É verdade. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Se você pegar e dobrar o seu joelho todos os dias, buscar de Deus, lá na eternidade o Senhor já está te vendo, você lá. Ele já está te vendo. Quando Abraão pega para sacrificar Isaac, Deus fala com ele, para Abraão, não precisa sacrificar, porque eu já preparei um cordeiro. Agora que começa a ficar mais gostoso. Agora que começa a ficar bonito. Deus prometeu para Abraão logo em seguida que ele faria dele um pai das nações, mas olha para vocês verem. Não só isso, falou, olha, eu vou te multiplicar por essas terras.
Você vai ser bendito entre as nações. Eu imagino, pensa comigo, para um homem da terra que, vamos supor, um leigo, que não tinha estudo nenhum, alguém chegar para ele e falar com ele assim: você vai ser pai das nações. Eu falei: meu filho, eu tô aqui no meio do mato, não conheço quase ninguém, tô vivendo no meio de pouca gente, como que eu vou ser pai das nações? Irmãos, preste atenção. Tudo que Deus te prometeu, Ele cumpre. Ele só não vai cumprir se você for empecilho. Uma vez, eu ouvi um pregador falar comigo assim: irmão Fabiano, você quer ver Deus agindo? Eu falei: sim, quero. Ele falou assim: é só não impedir Deus. Então, meu irmão, se você não impedir Deus de agir na sua vida, Ele vai fazer de uma tal forma, de repente você não vai entender nada. Esse irmão que está aqui, esse irmão veio aqui na frente aqui, chorou e Deus falou tremendamente com ele. Um conselho eu te dou: não pense que vai ser fácil. A caminhada não é fácil, é luta, é tristeza, é choro, é angústia. Mas nós temos que entender que quando nós estamos com Cristo, há uma promessa. E o Senhor fala assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. E Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Então, quando nós sabemos disso, irmão, nós celebramos, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Então, não desista. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, e vai ser tão rápido na sua vida que você não vai entender. Daqui a pouco, meu irmão, eu vou estar entrando ali, o pastor também, você vai estar aqui no nosso lugar pregando, ouvindo você falar do testemunho, ouvindo você falar assim: o dia Deus me tirou de lá do mundo das drogas, eu da cachaça, eu do vício, assim como me tirou também, tirou alguns irmãos aqui, e você vai estar dando testemunho da sua vida, e através da sua vida, Deus vai fazer com que outras pessoas conheçam que Ele também é na sua vida e vai transformar outras vidas também. De repente, irmãos, Deus fala com Abraão: Abraão, eis aí o cordeiro. Irmãos, Meu Deus. há um paralelo muito grande aqui. Há um paralelo muito grande aqui. Glória a Deus. Quando você vê Deus falando que eis aí um cordeiro, isso que o Senhor mostrou para Abraão vai estar ligado lá em João capítulo 3, versículo 16, que vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. João Batista vai dizer assim, quando ele estava batizando o povo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é Cristo, Jesus é o Cordeiro, Ele morreu na cruz por mim e por você. Por isso que hoje eu e você temos a oportunidade de falarmos: somos servos do Deus do Senhor. Cumprisse na vida de Abraão. Olha para o lado. Aleluia. Olha quantos crentes nós vemos hoje pelas ruas. Temos algumas diferenças, mas somos todos irmãos. Então, a palavra que Deus disse para Abraão que iria multiplicar a semente dele como as estrelas, como a areia do mar, se cumpriu. Hoje você está aqui, fruto de uma fé inabalável de Abraão, do pai Abraão. Se você crê nessa palavra, levante sua mão. Glorifique o nome do Senhor. Você não está aqui em vão. Você não entrou aqui por acaso. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe você aqui. Você é filho, você é filha. Você nessa noite pode regozijar e dizer assim: pai, obrigado. Hoje é dia dos pais. E hoje eu estou na casa do meu papai. Hoje eu estou na casa do meu papai, dele, levantando o centro do nome dele. Pode ser assim como eu, que tenho irmãos aqui que perderam o pai. Eu perdi meu pai ano passado, no mês de maio. Mas assim,
Eu fico grato de ter conhecido aquele homem, o homem que me ensinou a ser correto, justo, certo. Não gostava de estudar, mas ele batia em mim para estudar. Então, se seu filho não gosta de estudar, bate nele. Bate nele. Irmão, eu era até a minha esposa, quando ela virou, falou comigo assim: filha, é homem. Eu falei, meu Deus. Ela falou, por que você não gostou? Eu falei, eu me conhecendo, se me puxar. Ela falou comigo assim, daqui uns dias nós vamos estar lá na igreja. Acho que ela falou com alguma irmã aqui. Vai estar lá na igreja aí o Yosef vai estar no meio das crianças. Eu falei, meu Deus do céu. Ô Jesus, vai trabalhando, Deus do ventre, Pai. Vai trabalhando. Porque, irmãos, a gente conhece a nossa essência. A gente conhece. Eu tenho um sobrinho, ela sabe. Ele manda mensagem o dia inteiro e se ele chegar aqui, ele bota fogo aqui nesse lugar aqui, porque ele é assim, pra frente. Então, quando Deus ele faz algo, irmãos, na nossa vida, ele faz para primeiro nos ensinar. Ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando. Então eu glorifico a Deus pela vida do meu pai. Eu sei que eu tenho muitos irmãos aqui que conheceram o pai, que às vezes também já faleceu. Eu tenho certeza que nesse momento você deve estar se lembrando de algum ensinamento que ele te deu. Mas o maior ensinamento está aqui, ó. Através dessa palavra que o seu papai fala para você todos os dias. Todos os dias tem algo novo para te ensinar. Todos os dias ele fala no seu coração. Todos os dias ele transforma vidas. Todos os dias ele pega e faz algo novo na sua vida. Você quer ver uma coisa interessante? Quantas pessoas já ouviram essa palavra aqui de Abraão? Irmãos, o maior exemplo de fé é Abraão. Aleluia. Mas você também pode ser um exemplo de fé dentro do seu lar, dentro da sua casa. Muitas pessoas estão esperando você desistir, esperando você parar, esperando você se prostrar. Estão esperando você dizer assim, eu desisto, né? E jogar a toalha. Mas através dessa palavra o Senhor está te dizendo, assim como o pai Abraão não desistiu, não desista do que Deus tem para você. Não desista do seu chamado. Não desista. Irmão, posso falar? Tem irmão aqui que tem vontade de pregar, tem irmão aqui que tem vontade de cantar, tem irmão aqui que tem vontade de fazer a obra de Deus. Mas algo dentro dele parece que fala com ele assim, não faz não. Não faz não. Isso é voz do inimigo. É a voz do inimigo. Você tem capacidade de fazer a obra do Senhor e alcançar muitas vidas. Através da sua vida, muitas vidas vão ser alcançadas. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça junto comigo. Senhor Deus e meu Pai, mais uma vez te agradeço, Pai, por essa palavra. Porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor, meu Pai, falou conosco nessa noite. Meu Deus, abençoa, meu Pai, cada irmão e cada irmã. Deus, assim, meu Pai, como o Pai Abraão foi um exemplo, meu Pai, de fé. Meu Pai, que o Senhor possa fazer, meu Pai, com que nós, meu Pai, estejamos também sendo exemplo por essa terra, meu Pai. Deus, e assim como Cristo, meu Pai, meu Deus, fez, meu Pai, o teu cumprimento das tuas palavras, meu Pai, que nós possamos também cumprir, meu Pai, meu Deus, aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia.